Olá pessoal, eu sou o professor Alberto Souza, sou fisioterapeuta e hoje eu vou comentar sobre esse exame que é fundamental para a galera que trabalha em hospital, galera que trabalha com pacientes graves, que é a gasometria arterial. Essa gasometria ela vai trazer vários componentes para a gente, né? Vai analisar os gases do sangue arterial. A gasometria arterial, o sangue, a amostra de sangue é retirada do sangue arterial. Isso é importante, porque se for retirado do sangue venoso, os valores vão ser diferentes em alguns componentes. Então você vai ver que ele vai analisar para a gente o pH, que é o PCO2 também, o PO2, a saturação de oxigênio, o bicarbonato, a base excess. Então você vê que são componentes fundamentais para a gente analisar se o paciente vai estar em alcalose, no caso do pH estar elevado, ou se ele vai estar fazendo uma acidose, que se é o caso do pH estiver abaixo do normal. Além disso, a gente vai analisar se os componentes eles são metabólicos ou são respiratórios. Então, lógico, né? Sempre analisando a clínica do doente. Ah, Alberto, mas por que isso vai ser importante? Ora, para você estubar um paciente, você precisa ter a gasometria, você tem que saber a PO2 direitinho, saber como é que está os componentes do sangue ali. Para você até entubar o paciente também, deve estar fazendo uma insuficiência respiratória aguda, está com dados gasométricos muito ruins. Então, gasometria hoje é a salvação da lavoura, hein, galera? Não é verdade? Então, olha só, o pH ele vai expressar a acidez ou alcalinidade de uma solução. Exemplo, quando você tem um pH maior, você vai ter uma concentração de hidrogênio menor. Se você tem um pH menor, você vai ter uma maior concentração de hidrogênio. Eles são inversamente proporcionais, né, à concentração de hidrogênio. Então, tem um pH muito alto, eu vou ter a quantidade de hidrogênio baixa. Se eu tenho um pH muito baixo, eu vou ter a concentração de hidrogênio muito alta. Outro componente importante, que é um componente respiratório, a gente tem aí o dióxido de carbono, né, que é a PCO2 lá no sangue, né, a PaCO2, que é a pressão parcial de gás carbônico. A gente vai observar o aumento desse gás carbônico lá no sangue, né? Quando eu tenho um aumento desse gás carbônico, a gente vai tender a diminuir o pH. Atenção a isso, hein? Então, aumentando o gás carbônico, a tendência é diminuir esse pH. Quando eu tenho a queda no gás carbônico, eu observo isso na gasometria, está caindo o gás carbônico, a tendência é aumentar esse pH. Olha só. Outros componentes importantes, né? Outro componente importante é o bicarbonato. Ele já é diretamente proporcional. Lembra que aqui no gás carbônico eles são inversamente proporcionais, tá? Quando eu aumento o gás carbônico, eu diminuo o pH. Quando eu tenho aqui no bicarbonato, quando eu aumento o bicarbonato, você aumenta o pH também. Eles são diretamente proporcionais. Aqui, quando eu diminuo o bicarbonato, eu acabo diminuindo o pH também. Lembrando que se eu tenho um pH acima do normal, a gente vai ter uma alcalose. Se eu tenho um pH abaixo do normal, a gente vai ter uma acidose. Lembra disso? Então, assim, vai aumentar o pH, né? Quando isso acontece, os rins vão excretar esse bicarbonato na urina, né? Então, quando diminui esse pH aí, os rins eles vão reter esse bicarbonato aí com o objetivo de subir esse pH, já que eles são diretamente proporcionais e o rim ele vai regular isso, ele não vai jogar bicarbonato para fora se ele precisa subir o pH, não é verdade? O corpo não vai dar esse mole, né? Então a gente tem essa fórmula de Henderson que
explica isso que eu acabei de falar, né? Que a gente vê que o bicarbonato ele é diretamente relacionado ao pH e o PCO2 ele vai ser inversamente proporcional ao pH. Então, se eu subo o pH, né, o bicarbonato sobe, o pH sobe também. Se o PCO2 sobe, a tendência é o pH diminuir, tá bom? Então, e vice-versa, né? Vice-versa, se o PCO2 cai, a tendência do pH subir. Se o PCO2 sobe, o pH ele vai diminuir, tá? Então, isso é importante, importante. Vamos avaliar aqui os... quando eu tenho aqui, eu fiz questão de trazer para vocês essa imagem, porque assim, alguns dados, está trazendo a gasometria arterial e a venosa. Por exemplo, às vezes vai colher lá a gasometria, em vez de pegar a arterial, pega a venosa. Olha os valores. Vai ser 50% menor, né? Ali da PO2, por exemplo. Você tem aqui a PCO2 vai alterar também, sabe? Então, tem que pegar no sangue arterial, né? Arterial, tá bom? Quando você está aqui, qual é o normal? 7,35 a 7,45. Abaixo de 7,35 a gente vê uma acidose. Acima de 7,45 a gente encontra uma alcalose. Aí vai depender se vai ser uma alcalose respiratória, uma alcalose metabólica, vai depender de outros fatores ali. Então a gente tem o PO2, que é de 80 a 100, a PCO2 35,45, é bem parecido com o pH, ó. Você tem aqui, é só tirar o 7, ó, 35,45, você pode se guiar por ali. O bicarbonato de 22 a 26 e as bases você tem aqui, ó, menos 2 a mais 2, tá? E a saturação de 93 a 98 aproximadamente, tá bom? Quando vem venosa, você vê que a saturação ela vai estar bem baixa. Bom, análise de um caso, esse caso aqui é um caso COVID, paciente ventilando chegou ao hospital, respirando ar ambiente, sentindo ali fadiga, e você vê que foi feita uma tomografia, e você vê que tem aqui componentes bilaterais, ó, vidro fosco, bilateral, e logo depois foi confirmado, fez a sorologia e confirmou o COVID, tá? A primeira gasometria dele, pH 7,45. E aí, normal ou não, hein, galera? Normal, né? Porém, tá lá no limite, tá lá em cima, né? Tá lá em cima. Isso aí tá me indicando alguma coisa. Vamos lá, pô, mas esse pH tá lá em cima, lá no limite. Será por quê, hein? Ó, então, a princípio, pH normal, 7,35, 7,45, ó, 7,45 dele. Beleza. PCO2, e aí? Normal também, ó. Só que é de 35 a 45. Olha quanto que tá, 42. Tá me indicando, ó, tá 42, tá, mas tá normal. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você tem aqui a PO2. PO2 dele, olha quanto que tá, hein, galera? 64. Isso aqui tá me indicando algo importante. Tá me indicando que ele tá fazendo hipoxemia. Tem que ventilar esse doente. Ora, você está vendo que, ó, olha por que ele está fazendo a PO2 dele baixa. Ó. Olha o componente respiratório aqui que não está fazendo troca direito, troca gasosa. Então o PO2 foi diminuindo, ele pode agudizar a qualquer momento. Então o corpo está tentando compensar. Tranquilo. Então lembra que eu falei que o PCO2 tem uma relação inversa ao pH? Quando eu subo o pH, quando eu subo o PCO2, a tendência é diminuir o pH. Então o corpo dele está tentando reter esse gás carbônico para tentar diminuir esse pH aí. Tá, beleza. Mas só que tem outra coisa chamando a atenção. O bicarbonato dele está elevado, galera. Ó, olha aqui, né? Lembra de 22 a 26? Aqui, ó, está elevado. E o bicarbonato tem uma relação direta também com o pH. Quando eu elevo o bicarbonato, eu elevo o pH também. Então, assim, esse gás carbônico, por enquanto, está normal, mas provavelmente ele está subindo
para tentar diminuir o pH, e tem um componente metabólico aqui que está fazendo que eleve esse pH lá, né? Então, ó, a PO2 dele está baixa, o paciente foi internado, foi tratado, não precisou ser entubado, né? Fez uma ventilação não invasiva, fez fisioterapia respiratória e no dia da alta, olha como é que estava ali o pH normal, 7,45, mas também acima, no limite, né? A PCO2, 35 a 45, né? Lembra? Ó, normal, tá? Dentro da normalidade. Olha o PO2, 90, tranquilo. Você vê que bases, né? Tá normal. E aqui, né? Mais 2 a menos 2, né? Menos 2 a mais 2, tá um pouquinho acima, mas praticamente normal, né? O paciente ficou internado aí uma semana. Beleza? Então, galera, ó, deem atenção à gasometria, que é um exame muito, muito, muito importante para todos nós. Valeu, forte abraço e até a próxima aula.